Canal Áudio Empreendedor apresenta, na intimidade do sucesso, a vida e a trajetória do empresário paranaense Pedro Joanir Zonta. Na intimidade do sucesso, por Ricardo Biner. Dedicatória. Dedicamos este livro a todos os empreendedores que, assim como Pedro Joanir Zonta, lutam diariamente, criam empregos e movimentam a economia. Ricardo Biner. Agradecimentos. Agradecemos a toda a família Zonta, Pedro Joanir, esposa, filhos e irmãos, e também uma família Condor, seus colaboradores, clientes, funcionários e fornecedores. Nota do autor: a sociedade nunca sofreu mudanças de forma tão significativas e dramáticas como as que ocorreram nessa primeira década do século XXI. Podemos afirmar que nesses últimos 10 anos ocorreram mais mudanças que nos últimos 100 anos. O mundo assiste com um grande grau de perplexidade às transformações político-econômicas que são noticiadas diariamente. Os americanos elegem, pela primeira vez, um presidente afro-americano. A China persegue, a passos largos, o objetivo de ser a maior economia na face da Terra, mesmo sob o regime comunista. Bancos registram lucros exorbitantes e logo depois, na crise, pedem ajuda aos governos como se fossem crianças carentes e indefesas, e são prontamente atendidas por medo da repetição da Grande Depressão de 1930. A revolução da internet traz conhecimento e informação online a todos, independente da origem, idade ou credo. Uma das empresas mais valiosas do planeta chama-se Microsoft e tem foco na informação. Tamanha perplexidade gera dois efeitos, a meu ver. Primeiro, mudanças quebram antigos paradigmas, criando instabilidade nos padrões até então vigentes. Segundo, os reflexos destas mudanças não são percebidos pela grande maioria da sociedade. Assim, ao que tudo indica, estamos caminhando para uma espécie de Revolução Francesa, porém em amplitude e impacto 1000 vezes maiores e mais complexos. A cultura, a política, o comércio, o setor produtivo e até a religião são amplamente afetados e modificados por estas mudanças. Fica difícil estabelecer um paralelo? Vejamos. Robespierre liderou a França para transformá-la de monarquia opressora em república, ou seja, um grande avanço social. No início da Revolução Robespierre, era contra a pena de morte, mas com o tempo mandou milhares para a guilhotina e acabou sendo executado. Mais um paralelo? Hoje muitos executivos transformam modelos de gestão centralizada em modelos de gestão participativa. São contra as demissões, mas demitem para alcançar lucros e manter a empresa saudável, e não são raros os casos em que são demitidos porque se transformam em líderes cruéis e excessivamente pragmáticos. Nesse cenário turbulento, a grande pergunta que se faz especificamente no mundo empresarial é: como sobreviver e crescer em um mercado globalizado em franca transformação, capitaneado pela indústria da comunicação, onde as informações assustadoras, e por vezes inverídicas, nos levam a fazer planos excessivamente pessimistas e equivocados, e as boas, e por vezes inverídicas, nos levam a fazer planos excessivamente otimistas e também equivocados. É tudo isso num ambiente em que cada vez mais os lobos se apresentam travestidos como carneiros e carneiros mancomunam com lobos, subvertendo os valores éticos e morais. A melhor resposta a essa pergunta foi obtida ao longo de 20 anos de estudos e prática de consultoria empresarial, e vem de livros de psiquiatria e psicologia. Acabei nesse processo desenvolvendo uma regra básica e uma crença que dá sentido a tudo isso. A regra é conhecer o comportamento humano para compreender os líderes, pois no mundo dos negócios os ânimos se alteram de maneira aparentemente ilógica, porém funcional. Observe, durante uma palestra motivacional, um pouco de hipomania útil, bem como durante uma análise de balanço cedilha maiúsculo O patrimonial pode se valer de um pouco de depressão. Durante a construção de um sistema complexo, nada melhor que um pouco de autismo. Em uma venda de alto impacto, utiliza-se da megalomania, e durante uma venda de baixo impacto, um pouco de apatia pode ajudar. O repertório é muito extenso e não pretendo me alongar no assunto. Recomendo 2 livros, Síndromes Silenciosas de John Hattie e Katherine Johnson e O Código do Ser de James Hillman. Essa é a regra. A crença que me motiva é a seguinte: em
Empreendedores são o tipo humano mais interessante, surpreendente, imprevisível e corajoso da face da Terra. É extremamente gratificante estudá-los, reverenciá-los, e se for possível, ser um deles. A crença tem origem na regra básica, pois não há tipo humano melhor preparado para entender e aproveitar o turbilhão de mudanças globais do que o tipo, batizado de empreendedor. Portanto, não há um ser, o empreendedor, que seja mais importante nesse contexto de desafios econômicos. Por quê? Porque os loucos ou levemente loucos compreendem-se. Ou seja, mercados instáveis e empreendedores se entendem e foram feitos um para o outro, ou melhor, um pelo outro. Em suma, eles se amam como seres que se completam mesmo nas divergências. São como filhos e pais, ou criador e criatura, e não posso afirmar quem é um e quem representa o outro. Este livro é uma homenagem a esses seres humanos especiais, os empreendedores, que nos encantam e nos atraem com suas histórias ricas e emocionantes, pois invariavelmente suas vidas foram marcadas por episódios inesquecíveis, que nortearam sua forma de agir e de viver.